Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito do livro de Tiago, a sabedoria do Novo Testamento. E nós estamos meditando no capítulo 3. E nós estamos meditando sobre as metáforas que Tiago usa para nos ensinar a respeito desta mensagem. Nossa língua é um instrumento de bênção ou de maldição. E hoje, então, nós vamos encerrar esse estudo a respeito da língua. Então, uma ilustração que nós vimos ontem é sobre as fontes de águas doces e fontes de águas amargas, lembrando das palavras. E agora, a segunda ilustração que Tiago emprega é sobre a árvore que produz frutos segundo a sua espécie. Então, no versículo 12, ele faz essa reflexão. Pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? A figueira produz figos, como nós sabemos, e a videira produz o quê? Produz uvas. A declaração, ela é muito interessante e profunda, né? Por trás dessa pergunta que Tiago faz. Cada árvore produz fruto, como diz ele, segundo a sua espécie, de acordo também com a sua natureza. Novamente, aqui é um chamado para nós, os cristãos. Nós somos chamados a refletir que não deve haver duplicidade de frutos em nosso viver. Produza, então, o cristão o fruto que dele se espera. Certo? Então, o cristão é exigido dele um tipo de fruto. Quais são os frutos? Os frutos semelhantes a Cristo, porque um cristão é um pequeno Cristo andando na terra. Então, a terceira ilustração que nós temos aqui, que apresenta uma variação, né, que fala, nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, uma fonte que só produz água amarga não é errada em si mesma. Pode ser uma fonte medicinal, por exemplo, produzindo águas sulfurosas. Esta ilustração difere, então, da primeira em apenas um ponto. Naquela, a fonte só jorra uma qualidade de água, ou seja, potável ou não potável. Não importa qual seja, mas é uma só. É genérico, porque trata de ambas as possibilidades, tanto de produzir água doce de como produzir água salgada, desde que se produza uma só. Isso aqui é específico. A fonte salgada não pode produzir água doce. A maior necessidade daquela região era água potável, água boa para beber. A fonte salgada, então, ela pode tipificar, né? Então, ser um pré-tipo do homem não regenerado. Porque o homem regenerado, aquele que nasceu de novo, ele vai o quê? Ter fontes de água saudável. O não produzir boa palavra, né? É daquele que não foi regenerado, que não nasceu de novo. Quem deve produzir esta é o servo de Jesus, águas doces. É ele quem tem a palavra que dessedenta o mundo, né? Jesus falou, eu sou a água da vida. Quem beber da minha água jamais terá sede. Então, se o cristão bebeu da água de Cristo, então a água que ele oferece para o outro são águas semelhantes às águas de Cristo. A forma como ele falava, a forma como ele pensava e a forma como ele sentia, como ele reagia. Porque os cristãos devem ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento e as mesmas ações de Cristo. É ele quem tem a palavra. Nós temos as palavras de vida, né? E da onde vêm essas palavras? Vêm da própria água de Cristo que jorra em nós. Poderíamos, então, parafrasear Jesus, quando exortou, então, os seus discípulos a não omitirem o brilho da sua luz. Se a fonte de água é potável,
que há em ti, se a fonte de água potável que há em ti produzir água não potável, então grande desastre será. E de nós, portanto, que o mundo pode ouvir o quê? Boas palavras. Palavras que dessedentam, porque as pessoas estão sedentas de Deus, estão sedentas da palavra de Deus, estão sedentas do amor de Deus. Eles estão sedentas por águas que curam, por águas que consolam, por águas que vivificam. Se não tivermos uma palavra de esperança, uma palavra honesta e decente para esse mundo, de quem ele ouvirá? Voltemos então para o versículo 10. Tiago fala: não convém, meus irmãos, que se faça assim. Mas o que não convém? Ou seja, não é conveniente que tenhamos palavras para bendizer ao Senhor e amaldiçoar os homens, que são a imagem e semelhança de Deus. Versículo 9. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que quem adora a Deus não pode amaldiçoar o seu próximo. Deus está no próximo, pois este é a imagem e semelhança do divino. Voltamos assim à tese que domina o livro, então, de Tiago. Adoração e conduta devem caminhar juntas. Quem realmente adora a Deus não pode amaldiçoar os homens com as suas palavras, com a sua conduta. Então, o meu procedimento para com o próximo será a projeção fiel do meu verdadeiro relacionamento com o Senhor. Que as palavras fingidas não conseguirão mascarar de alguma forma, né? Porque aquilo que falamos sempre vai passar pelo teste da verdade. Esclareça, então, Tiago não prega o silêncio, tampouco ficar enclausurado. O que ele deseja não é que os cristãos se refugiem no monasticismo, mas sim que controlem a sua língua. Os rabinos judeus, eles usavam esta figura. A vida e a morte estão nas mãos da língua. Por acaso a língua tem mãos? Não. Mas assim como a mão mata, assim também a língua pode fazer. Não. A mão mata de perto, né? Mas a língua é como uma flecha que mata à distância. Uma flecha mata a 40 ou 50 passos, porém a língua, se diz lá no Salmo 73, versículo 9, que põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, passeia por toda a terra e alcança os céus. Quer dizer que as palavras que nós falamos, elas vão ter um impacto tanto nos céus como na terra. A importância da gente entender que nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus controle a nossa língua. Este é um grande perigo, o perigo da língua. Um homem atacado pode defender-se do golpe porque o atacante está na sua presença. Mas pode-se pronunciar uma palavra maliciosa ou repetir uma calúnia sobre o outro que nem sequer conhece e que se encontra, então, a milhares de quilômetros de distância e, mesmo assim, causar-lhe extremo dano. Olha o que esse texto diz para nós, que as nossas palavras, elas andam quilômetros. E mesmo que a pessoa não esteja na sua presença, a pessoa que você fala mal, a pessoa que você critica, que você condena, que você, às vezes, né, a gente torna maledicente, fala mal dessa pessoa, ela não está na presença, às vezes, na nossa presença. Mas mesmo assim, ela vai sofrer o impacto dessas palavras. Olha que coisa séria esse princípio.
o extraordinário alcance que a língua tem. Esse é o seu maior perigo. Devemos então ter muito, mas muito cuidado com as palavras que emitimos sobre a vida alheia. Podemos destruir uma vida por uma palavra leviana e irresponsável. Um comentário sobre a epístola de Tiago, ao tratar o trecho compreendido então de 9 a 12, deu-lhe então o seguinte título, um homem deu, este título: Hinos e mexericos da mesma boca. Pode-se traduzir, então, este texto, esses versículos de 9 a 12 do capítulo 3, com o seguinte título: Hinos e mexericos da mesma boca. A esta pergunta respondamos com um sonoro não. Das nossas bocas, cristãos, não saia mexerico ou palavras que matam. Só saia o louvor, que é a palavra que vivifica. Lembre-se, aquele que adora a Deus não pode amaldiçoar aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, que Deus abençoe você, que a gente possa refletir durante esse tempo essas palavras, esse ensino de Tiago. A partir da semana que vem, de segunda-feira, nós vamos estar então falando sobre a sabedoria, porque a gente tem que ter sabedoria em tudo, inclusive em nosso falar. Semana que vem nós vamos falar sobre os 2 tipos de sabedoria. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.